O que é a violência para você? Qual é a sua definição de violência? Eu gosto muito de uma definição de violência da Simone Weil, que é uma filósofa e escritora francesa, que diz que a violência é quando a gente transforma o outro em coisa, quando a gente objetifica o outro. Por quê? Porque coisas, objetos, não sentem, não têm sentimentos, não têm necessidades, não têm desejos, não têm vontades, são descartáveis. A gente usa um objeto para conseguir alguma coisa, a gente usa o objeto como um meio, né, para conseguir um fim. Então a gente usa uma colher para comer, a gente usa um carro para se locomover, a gente usa uma máquina para produzir, e quando esses objetos, essas coisas não nos servem mais, a gente facilmente descarta essas coisas. E muitas vezes a gente lida com seres humanos dessa forma, como se eles fossem objetos, como se eles fossem coisas descartáveis. A gente está agora no mês de maio, um mês em que a gente celebra o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, né, o dia 1º de maio, e esse dia é celebrado no começo de maio graças a uma passeata que aconteceu em Chicago em 1886, em que operários de uma fábrica fizeram uma manifestação demandando melhores condições de trabalho. 1886 era o auge da primeira revolução industrial, em que as condições de trabalho eram absolutamente, desumanas. E essa passeata foi um marco na conquista por direitos trabalhistas, especialmente a lei que garante que trabalhadores não vão trabalhar por mais do que 8 horas por dia, para que eles possam cuidar da própria vida, para que eles possam cuidar das próprias necessidades, dos próprios desejos. Afinal de contas, pessoas não são máquinas. Hoje a gente já está na 4ª revolução industrial, com a internet, mas infelizmente parece que essa relação não mudou tanto assim. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que me contou sobre uma reunião que ela teve com o CEO da empresa dela, em que ela foi contar para ele sobre as péssimas condições nas quais os funcionários estavam inseridos, né, recebendo prazos absolutamente impossíveis de cumprir, trabalhando muito mais do que 9 horas por dia, 8, 9 horas por dia, sem reconhecimento nenhum, há muito tempo sem um aumento, enquanto a empresa estava lucrando. No que o CEO respondeu para ela: "De que lado você está? Você está do lado dos colaboradores ou do lado da empresa?" E essa pergunta me faz refletir sobre o que esse CEO estava sentindo naquele momento, né? Como será que o CEO estava lidando com aquela situação? Talvez esse CEO também quisesse ter mais tempo para cuidar de si e não estava tendo. Talvez esse CEO também estivesse trabalhando muito mais do que 8 horas por dia. Talvez ele também estivesse precisando de mais reconhecimento. Talvez ele também estivesse querendo ter mais tempo para descansar, para ficar com a própria família, para cuidar das próprias necessidades dele. Mas naquele momento, o que ele respondeu foi: de que lado você está? Dos colaboradores ou da empresa? Como se ele também não fosse um colaborador. Essa pergunta é uma forma da gente encerrar o assunto. Muitas vezes, quando a gente é confrontado com algo que aparentemente a gente teria responsabilidade de resolver, mas a gente se sente impossibilitado, a gente se sente eh, im- eh, impossibilitado, né? A gente parece que não tem autonomia para resolver aquela questão. Muitas vezes a gente encerra o assunto. Então a gente encerra o assunto com uma frase como a empresa: "É assim, de que lado você tá, essa é a realidade, a gente tem que aceitar as coisas como elas são, isso não tem como mudar, pronto e acabou". Então eu faço esse vídeo para que a gente possa refletir sobre isso. Será que a gente está se objetificando? Será que a gente está invisibilizando as nossas próprias necessidades, os nossos próprios sentimentos? Será que a gente está nessas relações com outras pessoas também naturalizando a objetificação de seres humanos? Nos conformando com essa situação? Uma outra definição de violência da qual eu gosto muito é do Gandhi, que diz que o contrário da não violência não é a violência, o contrário da não violência é a submissão, porque a submissão perpetua a violência, perpetua realidades, sistemas que são violentos, que desconsideram a nossa humanidade. Então, eu te pergunto, quando você testemunha, quando você percebe, quando você observa que uma violência está acontecendo, como é que você reage? Você tende mais a naturalizar essa violência, como a vida é assim mesmo, fazer o quê? Ou você toma alguma atitude, que seja essa atitude da minha amiga, de buscar conversar sobre isso, buscar trazer à tona
as injustiças que estão acontecendo de forma não violenta também, para que a gente possa sustentar essas conversas que vão ser desconfortáveis, mas que são a única forma da gente conseguir transformar a realidade em que a gente vive. E essa reflexão também me lembra uma fala recente do Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia, que disse que os brasileiros estão querendo viver demais, né? Poxa, o brasileiro quer viver 100 anos, 120 anos, 130 anos, assim as contas não fecham. E de novo essa lógica invertida, como se a vida existisse para viabilizar as contas, como se a vida fosse o meio e não o fim. Enquanto que a economia é que existe para viabilizar a vida. Então, que bom seria se todos nós estivéssemos vivendo com dignidade, com qualidade e, por que não, vivendo 100, 120, 130 anos. Como é que a economia pode nos servir nesse sentido? Como é que a gente pode estabelecer acordos para que a economia sirva à vida e não o contrário?